Oi, Paula, bom dia. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora é hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco e a Lísia Costa vai trazer os detalhes desta reflexão de hoje. Atenção, paulistanos! Poluição de São Paulo equivale a fumar 4 cigarros por dia. Vamos falar sobre isso e mostrar como amenizar os efeitos da poluição. Na reta final de preparação do Enem, 8.000 estudantes se reúnem para estudar aqui em São Paulo. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, porque o Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando. O Papa Francisco se encontrou com os fiéis na Praça de São Pedro para dar continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E o Papa Francisco por aqui deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Mais uma vez falou que o protagonista da evangelização é sempre o Espírito Santo. Contou sobre Silas e Paulo que foram conduzidos pelo Espírito Santo até onde eles deveriam levar a palavra e com o coração aberto eles obedeceram essa inspiração do Espírito Santo e foram conduzidos até os lugares que a palavra de Deus precisava chegar. O Papa diz também que essa abertura do coração, essa abertura ao chamado de Deus, nasce de um coração tocado pelo Espírito Santo, e que é o Espírito que forma o evangelizador e que também é através desse coração aberto que se chega e que se alcança tantos outros lugares. Não podemos deixar o coração fechado a essa moção, a essa indicação do Espírito Santo. O Papa também falou que esse anúncio corajoso de Paulo e de Silas fez com que eles fossem levados à cadeia, mas mesmo lá no meio da tribulação, no meio da situação difícil, eles louvaram, não murmuraram, viveram essa gratidão a Deus e assim conseguiram transformar aquele momento. O Papa diz que esse louvor também contagia quem está ao redor, como contagiou no caso de Paulo e Silas, aqueles que estavam naquela cadeia, e que é sempre um convite para toda a igreja de bem dizer mesmo em momentos de tribulação. O Papa no final também fez um apelo pela situação do Iraque. Ele rezou pelas vítimas, pelas inúmeras vítimas da crise no Iraque, mas também disse e convidou as autoridades para aceitarem a ajuda internacional, da comunidade internacional, para que ali se estabeleça uma paz, uma tão necessária e esperada paz para aquele povo que, como disse o Papa, há tanto tempo vive essa situação de conflito, com tantas mortes, com tanta dificuldade. Então fica também essa mensagem, esse apelo do Papa pela paz. Os preparativos para a JMJ 2022 já começaram. O comitê organizador local apresentou o concurso para a logomarca e o hino do encontro do Papa com os jovens de todo o mundo. O evento acontecerá em Lisboa, Portugal. O concurso da logo é dirigido preferencialmente a desenhistas gráficos profissionais e a estudantes de desenho gráfico de escolas públicas ou privadas de todo o mundo. A respeito dos autores e compositores para o hino, eles devem ser portugueses e maiores de idade. Podem candidatar-se preferencialmente a compositores, músicos, artistas, profissionais e estudantes de música de escolas públicas ou privadas. O regulamento deste concurso encontra-se no site jmjlisboa2022.org. No contexto das manifestações sociais no Chile, a Catedral de Valparaíso foi atacada 2 vezes em menos de uma semana. O primeiro ataque à igreja ocorreu em 19 de outubro. Desconhecidos forçaram a grade e a porta principal. Em seguida, atearam fogo e destruíram alguns bancos e picharam o templo. Desta vez, quando o toque de recolher da cidade já havia sido retirado, um grupo de manifestantes forçou a entrada principal do templo e roubou alguns bancos para serem usados como barricadas e assim fazer fogueira nas mediações do local no ataque. Também quebraram um batistério localizado na entrada do templo e apedrejaram janelas. A seguir, o percentual de endividamento cai, mas a inadimplência tem alta. Você fica agora com imagens ao vivo de São Paulo. A mínima hoje é de 19 e a máxima de 33 graus. A gente volta já.
O presidente Jair Bolsonaro encerrou nesta terça-feira sua visita oficial ao Oriente Médio e à Ásia. O seu último compromisso oficial foi um jantar oferecido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Na ocasião, foi anunciado via comunicado conjunto o investimento de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita no Brasil, via Fundo de Investimento Público. O governo pretende organizar um conselho de cooperação junto da iniciativa privada dos dois países para fazer a definição de onde e como estes recursos serão aplicados no Brasil. Bom, o IBAMA divulgou um novo boletim informativo sobre o resultado das análises, o número de localidades do Nordeste atingidos pelo derramamento de óleo e as medidas de contenção para a contenção do óleo. Resultado conclusivo das amostras solicitadas anteriormente pelo Instituto e pela Capitania dos Portos e cuja análise foi feita pela Marinha e pela Petrobras, apontou que a substância encontrada nos litorais trata-se de petróleo cru, ou seja, não se origina de nenhum derivado de óleo. Em análise feita pela Petrobras, a empresa informou que o óleo encontrado não é produzido pelo Brasil. A investigação da origem das manchas de óleo está sendo conduzida pela Marinha, enquanto a investigação criminal é objeto da Polícia Federal. Barreiras de contenção estão sendo utilizadas para reter o óleo e impedir que chegue a áreas litorâneas sensíveis, como a Reserva Biológica Santa Isabel e o Rio São Francisco. No entanto, segundo o IBAMA, a medida pode não ser eficaz. Desde 30 de agosto, foram 268 pontos manchados pelo óleo, em 94 municípios espalhados pelos 9 estados nordestinos. Olha, a poluição nas grandes cidades tem sido um problema para a saúde pública. Quem mora aqui em São Paulo, por exemplo, mesmo aqueles que não fumam, acabam consumindo o equivalente a 4 cigarros por dia. É impressionante o número, por causa dos poluentes dos carros. 1, 2, 3, 4 bitucas de cigarros. Quem mora em São Paulo, mesmo não sendo fumante, inala por dia uma quantidade de poluição equivalente a 4 cigarros. A conclusão é de uma pesquisa produzida pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores avaliaram pulmões de 413 pessoas falecidas que passaram por autópsia. O exame serviu para quantificar o volume de carbono resultante da poluição atmosférica, produzida principalmente pela frota de veículos. E aí, quando a gente ia pedir para a família autorização para participar do estudo, a gente tinha um recordatório da vida do indivíduo. Onde ele morou, do que ele trabalhou, o que ele comia, quanto tempo ele perdia para se deslocar da sua casa ao trabalho, se tinha fogão de lenha dentro de casa e outras coisas. A gente viu que, independentemente de tudo, viver em São Paulo dava uma quantidade de fuligem presa no pulmão equivalente a fumar 4 cigarros por dia. O pulmão da esquerda é de um fumante, o da direita é de um não fumante. Em ambos, há presença de partículas de poluentes. O pulmão vai envelhecer mais depressa. Todo processo inflamatório crônico como esse envelhece mais depressa. Felizmente, a maior parte de nós seremos considerados fumantes leves e, portanto, vamos conviver com isso, ter uma pequena perda de função pulmonar ou nada, e é assim que funciona. No entanto, e um feto que está se desenvolvendo? E um bebê que ainda não desenvolveu esse mecanismo de defesa? E os idosos que vão perdendo esses mecanismos de defesa anti-inflamatória, são esses que vão pagar a conta. São aqueles mais frágeis entre nós. Em São Paulo, quem monitora a qualidade do ar é a CETESB. A companhia diz que em 30 anos reduziu a emissão de poluentes de 90 microgramas por metro cúbico de ar ao ano para 29. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é 20 microgramas de poluição por metro cúbico de ar. Nós todos somos responsáveis pela poluição. Todos nós temos que fazer o nosso papel. O governo faz o papel, a gente aperta os programas, mas nós deixamos o carro em casa? Será que nós vamos na padaria de domingo a pé ou nós pegamos o carro da garagem? Nós temos que pensar que todo esse conforto que o carro nos oferece também poluição. Agora a gente vai a Brasília, porque de lá fala conosco ao vivo o padre Roger Araújo, direto da capital. Padre, bom dia para o senhor. Quais são as suas informações?
Muito bom dia, André. É uma alegria imensa poder estar falando com você, com todos aqueles que nos acompanham nessa edição da manhã do Canção Nova Notícias. Nós temos hoje bastante notícias da igreja para levar para todos que nos acompanham agora neste momento. Bom, a presidência da CNBB, pela primeira vez, a presidência que foi eleita em abril último, se encontra amanhã, quinta-feira, com o Papa Francisco. Anualmente, o Papa faz questão de acolher os presidentes das conferências episcopais, justamente para ajustar os trabalhos, tomar conhecimento de como é que está andando as igrejas locais. No caso aqui da Igreja do Brasil, a presidência da CNBB já está lá em Roma e com muito amor no coração quer levar as informações sobre a igreja aqui do Brasil e ao mesmo tempo também ouvir o Santo Padre, o Papa Francisco, que tem um amor, muito carinho por essa pátria brasileira. Bom, a CNBB também, no dia de ontem, fez uma nota oficial sobre o vazamento de óleo no nosso litoral. Com muita preocupação, a Conferência dos Bispos do Brasil expressou repúdio pelo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, chama a atenção das autoridades para que se mobilize para cuidar daquilo que nós chamamos de um grande desastre ambiental, que fere a todos, fere o mar, fere os animais, fere a flora, a fauna e fere justamente a nossa vida. A nota da CNBB pede para que não se leve de qualquer forma ou de qualquer jeito este acontecimento, mas, sobretudo, que se tome as providências necessárias e a consciência sobre a gravidade do acontecimento. Nós vamos falar agora sobre a morte do bispo emérito da Diocese de Osasco. Então, foi ontem, aliás, hoje, dia 30 de outubro, às 2h35 da madrugada, no Hospital da Luz, município de São Paulo, faleceu Dom Exílio Turco, que é bispo emérito dessa diocese. Hoje, por volta das 11 horas da manhã, acontece na Catedral de Osasco uma missa em sufrágio pela alma de Dom Exílio. Essa missa será celebrada por Dom João Bosco, atual bispo de Osasco. E hoje o Papa Francisco nomeou um bispo para a diocese vacante de Leopoldina, Minas Gerais. O nomeado foi Dom Edson José Oriolo dos Santos, que desde o dia 15 de abril de 2015 exercia a função de bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi agora, então, transferido e nomeado para a Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. Um grande abraço ao povo de Deus da Diocese de Leopoldina e um grande abraço ao nosso bispo nomeado, Dom Edson José, para que tenha realmente toda a graça de Deus para conduzir esse rebanho que faz parte da porção do povo de Deus. Muito bem, nós voltamos aí com São Paulo. É uma alegria imensa levar as notícias da igreja para todo o Brasil. Vamos conferir agora, então, como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. No sul, quarta-feira de tempo estável no Rio Grande do Sul. Depois de uma terça-feira com temporais, o estado continua com risco de chuva forte. Chuvas isoladas podem acontecer a partir da tarde em Santa Catarina, no centro-leste do Paraná. Tempo firme na maior parte do Espírito Santo e centro-norte de Minas Gerais. Nas áreas do sudeste, o sol aparece, mas ocorrem pancadas isoladas de chuva, principalmente entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Dia de sol em todo o centro-oeste do Brasil. Chove no final do dia em quase toda a região. Não chove apenas na região do Pantanal e no sul do Mato Grosso do Sul. Faz calor em todo o Nordeste. Há previsão de chuva rápida e isolada no litoral entre Alagoas e o Recôncavo Baiano. Na região norte, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite em quase toda a região. Só não há expectativa de chuva para o sul do Tocantins. Depois do intervalo, cerca de 8.000 estudantes estão no ginásio do Ibirapuera se preparando para o Enem. Daqui a pouco a gente mostra mais sobre esta iniciativa. Tá aí as imagens da entrada do ginásio do Ibirapuera. A gente volta daqui a pouco. Um novo capítulo na novela do Brexit.
O parlamento aprovou eleições gerais para 12 de dezembro no Reino Unido. O nome do novo primeiro-ministro britânico será anunciado em 13 de dezembro. Este pode ser o terceiro líder de Estado do Reino Unido nesta crise do Brexit. O parlamento britânico votou e aprovou na noite de ontem a convocação das eleições gerais para 12 de dezembro. A população terá a opção de permanecer no governo de Boris Johnson ou renovar esse governo. Originalmente, as eleições deveriam acontecer apenas em 2022 e o resultado dessas eleições deve ser anunciado no dia seguinte, dia 13 de dezembro. Os partidos de oposição, eles já declararam que, caso sejam vitoriosos, eles vão fazer um novo referendo para consultar a população se realmente foi uma boa ideia tentar sair da União Europeia. Os partidos da Escócia declararam que, caso sejam fortalecidos nessas eleições, eles vão realizar um novo referendo sobre a independência da Escócia, já que durante o referendo para sair da União Europeia, os escoceses votaram para permanecer na União Europeia. O novo partido, ou atual partido que ganhar as eleições gerais, terá o desafio de concluir o Brexit, que até então está com a nova data limite prevista para 31 de janeiro de 2020. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Olha, aqui no Brasil, o percentual de famílias endividadas ficou em 64,7% em outubro deste ano, uma taxa inferior aos 65,1% de setembro deste ano. Foi a primeira queda do indicador neste ano, que acumulava 9 altas consecutivas na comparação mensal. Por outro lado, a inadimplência subiu para quase 25%. Em outubro deste ano, acima dos 24,5% do mês anterior. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nós conversamos com a economista da CNC, Mariane Henson, que explicou as razões da baixa no endividamento e da alta na inadimplência. As famílias elas se endividaram bastante esse ano, contrataram empréstimos e financiamentos e acabaram comprometendo muito da sua renda com essas dívidas, e a parcela média da renda comprometida com dívidas aumentou bastante, o que fez com que agora em outubro houvesse uma postura mais cautelosa das famílias em relação às suas dívidas, né? Por outro lado, né, apesar dessa queda no percentual de famílias endividadas, a gente observou também um aumento no percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso. As famílias elas encontraram maior dificuldade em pagar suas contas em dia pelo próprio motivo mesmo do aumento do comprometimento da renda com as dívidas. Então, na medida que uma parcela significativa das famílias tem mais da metade da renda comprometida com dívidas, 21,1% responderam que tem mais de 50%, isso faz com que uma parcela dessas pessoas tenham dificuldade em pagar suas contas em dia e atrase um pouco os pagamentos, e foi isso que aconteceu agora nesse mês. Há poucos dias do Enem, por que não concluir os estudos de uma forma diferente? Um evento aqui em São Paulo recebe 8.000 alunos com o objetivo de oferecer conteúdo nesta reta final. O evento acontece no ginásio do Ibirapuera e a Elane Gomes está lá e tem as informações. Muito bom dia, Elane. Bom dia para você, André. Bom dia a você de todo o Brasil. André, eu estou aqui nos arredores do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, onde uma aula gigante pretende reunir cerca de 8.000 alunos. São alunos da rede pública e da rede privada também, que estarão aqui o dia inteiro para curtir, já vou dizer por quê, para curtir aulas especiais com professores que são influenciadores na internet. Além das aulas, também vão ter apresentações artísticas e tudo isso encerrando com um show para diminuir essa pressão aí antes da prova. Por isso, é curtir mesmo. Muitos vieram para cá com alegria para poder ver aqueles professores que eles admiram na internet. Olha só, para você ter uma ideia, André, os dados de uma pesquisa que faz um raio-x de pré-universitários, de qual é a postura desses pré-universitários. Essa pesquisa mostra que 45% dos estudantes fazem preparação para o Enem
através da internet, através das plataformas digitais, acompanhando professores que já viraram youtubers. E 18% fazem também algum tipo de curso preparatório online. A aula acontece então aqui durante todo o dia. A ideia é que esses alunos fiquem o dia inteiro aqui no ginásio do Ibirapuera e eles vão acompanhar aulas de biologia, de redação, de geografia, de matemática, tudo isso, aulas rápidas, mas com muito conteúdo, também com muitas dicas, né, na hora de responder a prova. Hoje à noite, no Canção Nova Notícias, edição da noite, você vai conferir uma matéria que vai mostrar como é que foi todo esse dia de hoje, nessa segunda edição do Preparadão, essa aula gigante que acontece aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. André, é com você. Tá certo. Obrigado, Elaine. Boa sorte para essa garotada, né? O Canção Nova Notícias está terminando. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Agora a gente volta para a Cachoeira Paulista, porque lá a Renata Vasconcelos está esperando você no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata.